Então, muito boa tarde, muito bem-vindas a esse evento. Hoje a gente vai falar sobre o autismo em especial, mas o tema é recebi o diagnóstico e agora? Meu nome é Patrícia da Silva, eu sou aromaterapeuta, sou master em PNL, também mentora em bem-estar. E eu também sou mãe de um menino autista, ele tem 5 anos, e a gente descobriu o diagnóstico, tivemos o diagnóstico do autismo quando ele tinha 2 anos e meio. E vou contar um pouquinho da minha história. Talvez você está aqui, nunca me viu, está aqui pela primeira vez, talvez for convidada por alguém. Se sinta à vontade. É, o autismo ele já fazia parte da minha jornada, mesmo antes do meu filho receber o diagnóstico dele. Eu vou contar um pouquinho dessa trajetória para vocês. Mas antes de mais nada, essa masterclass ela vai ser uma apresentação de mais ou menos uns 40 minutos. E eu vou dar espaço para vocês fazerem perguntas depois. Se você está aqui e quiser assistir novamente, eu vou estar liberando depois o link da gravação para vocês, assim que eu conseguir baixar. E se tiver qualquer pergunta durante o processo que eu for conversando com vocês, o chat está aberto, vocês têm toda a oportunidade de escrever, perguntar. Fiquem à vontade. Só um minuto aqui, que a gente começa a falar, mas a gente esqueceu de colocar o óleo, né? Como que vai fazer aula sem óleo, né? Cadê? O que eu vou usar hoje? O que eu vou usar agora? Vou usar um funcho para ajudar com a comunicação. Se você tem seu óleo essencial, você pode estar escolhendo um óleo essencial para se manter focada, tranquila, conseguir absorver toda a informação que eu vou passar para vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeiro que a gente vai falar sobre, contar um pouquinho da minha história. Eu acredito que as histórias elas se conectam, né? Eu acredito que todos nós chegamos aqui por alguma razão, e a jornada a gente se une, né? E cria esse campo energético mesmo por alguma razão, né? Então hoje você está aqui não é em vão, é por alguma razão você está aqui para colher alguma coisa, para aprender algo. Então, talvez seja um pouco de como é a minha vida, de como é a vida de outras mulheres que estão aqui, como é o que é o autismo ou qualquer outra coisa. A gente vai falar um pouquinho dos efeitos do diagnóstico do autismo nas mães. A gente vai falar também como lidar com o pós-diagnóstico. Eu vou falar sobre algumas técnicas que eu uso de PNL para ajudar minhas interagentes em consultório e que eu usei em mim também. E eu também vou falar, claro, de aromaterapia, que é das minhas paixões e uma das ferramentas que eu mais uso, inclusive no meu filho e em mim. E vamos também falar como que você pode encontrar mais suporte, além do que eu vou falar para vocês aqui hoje, tá bom? Então, primeiramente, meu nome é Patrícia, mas podem me chamar de Paty, todo mundo me chama de Paty, esse é meu nome. Paty com dois TY, né? Tinha que ser bem enjoada. E eu moro nos Estados Unidos, eu tenho 3 filhos, tenho o Preston, que já vai fazer 8 anos, e o casal de gêmeos, que é a Maia e o Liam. O Liam é este menininho lindo aqui, e ele é o meu filho que tem o diagnóstico do autismo. Então, hoje eu vou trazer esse tema para você que realmente me impactou muito. Muito se fala do que fazer com os filhos, do que né, as preocupações das mães, a maioria das vezes, o que que eu vou fazer com meu filho? Algo para o filho, sempre é para o filho, né? E aí eu sempre tento englobar, né? A mãe sempre vem procurar alguma coisa para o filho, mas eu sempre trato a mãe também. Não tem como fazer, e eu acredito que a maioria de vocês que tem crianças autistas aqui sabe que o tratamento não é feito só para a criança, né? É feito para toda a família, porque o ambiente que onde a gente está, que os pais fazem parte, os irmãos fazem parte, vamos dizer, uma parte muito importante no tratamento. E eu sei porque, com a evolução do Linha, eu consegui observar que o trabalho que eu fiz de manter a casa em equilíbrio, de não me sentir frustrada o tempo todo, da forma como eu
agia, ajudava com que ele evoluía muito mais ainda. Então, eu sei que o ambiente, ele vai. Não estou falando só de toxinas, não estou falando, mas estou falando realmente do ambiente que a criança vive, né? E tudo que ela está exposta pode impactar no desenvolvimento dela. Então, você que está aqui como mãe, você é a peça principal do jogo, aquele pedacinho quebra-cabeça que, se você faltar, não tem como continuar. Então, realmente, a minha missão é realmente ajudar mães para que elas se sintam felizes com a vida que elas tenham agora, né? Talvez quando o diagnóstico veio na sua vida foi algo, uau, e agora o que eu faço? Ou realmente aquela sensação de luto, de perda, né? E a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso também. Então, nessa classe, eu acredito que nessa masterclass, esse tema é tão importante porque ele é muito ignorado. E só quem já passou pelo diagnóstico do autismo vai entender o que eu estou falando. Mas talvez você está aqui porque você é uma consultora do Terra, ou porque você já usa óleos essenciais, talvez você já passou por essa fase, já está tudo bem, mas talvez mesmo ainda que você recebeu o diagnóstico há muitos anos atrás, você ainda está lidando com as emoções e com tudo que aconteceu quando você recebeu aquele diagnóstico. Então, eu vejo que muitas mães elas acabam, vamos dizer, empurrando com a barriga, né? E claro, porque a gente está tentando buscar soluções para os nossos filhos, e aí quando chega um ponto da vida, você olha e você fala, meu Deus, eu só continuo correndo, fazendo, 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 e quando é que eu vou viver? Quando é que eu paro para viver? Né? Então, a gente precisa muito focar no viver agora. Né? Então, se eu recebi o diagnóstico agora, o que eu posso fazer a partir de agora? Né? E não só principalmente só pensar só no futuro, mas como eu posso viver o agora mesmo? Posso ser feliz com o que eu tenho mesmo tendo um diagnóstico? Então, essa semana passada eu até postei no Instagram a respeito de que o diagnóstico não é sentença, e não é, ele é só vamos dizer, só um percurso que você vai ter que seguir na sua jornada. Ele não é uma sentença de morte. E isso eu falo em qualquer situação, não é só do autismo, mas de qualquer outra questão neurológica ou alguma doença. Então, use isso como, vamos dizer, um impulso, né, para você gerar alguma coisa, que seja algo para ajudar o seu filho, claro, ou para ajudar você também. Muito bem, agora vamos lá sobre o autismo. Então, talvez aqui muitas pessoas não sabem o que é autismo, já devem ter ouvido falar, talvez abreviamente você pensa quando as pessoas, e eu também já fui assim antes de receber o diagnóstico do meu filho, né? Para quem não sabe, eu já trabalhava com muitas mães autistas antes mesmo, muitos anos antes, quando o Liam era ainda bebê, a gente não tinha nem noção, tipo, eles tinham 6 meses, eu já ajudava muitas mães com aromaterapia no autismo, e daí depois de 2 anos e meio aconteceu comigo, e aí foi aquele choque da realidade, e mesmo sabendo do que eu já sabia, não facilitou a minha jornada, tá? Na verdade, eu falei assim, não, eu já sei tudo, mas e agora parece que eu não sei nada, né? E acredito que a maioria das mães, mesmo os profissionais que trabalham com crianças autistas, já escutei fonoaudióloga, psicóloga, todas elas passam pela mesma questão. É exatamente aquela coisa quando o nosso filho está com febre, né? Você sabe ajudar tantas outras mães com os óleos essenciais, por exemplo, mas quando o seu filho está com febre, você entra naquele estresse total e aí você já esquece tudo que você sabe. Então, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Então, o autismo ele não é a doença, então, por isso, não tem né, cura, vamos dizer, porque não é uma doença. Ele é um transtorno do espectro, a gente chama a abreviação de TEA, é o transtorno do espectro autista, e é uma condição neurológica que vai afetar o desenvolvimento da comunicação da criança, a interação social e os comportamentos repetitivos e restritos. Tá? Então, você vê que muitas pessoas, quando você que está Isso, aqui, você que está aqui, que, que seu Lourenço. que seu filho, talvez você não está nesse mundo, vamos dizer, você não é mãe autista, é,
geralmente quando você fala que seu filho é autista, as pessoas falam, ah, mas não parece. É porque realmente não é como uma síndrome de Down, por exemplo, que as crianças têm um formato de rosto específico. É, é um jeito de ser, vamos dizer. Então, vamos ver, por exemplo, você vê muitas vezes a criança no mercado tendo uma crise de choro, e muitas vezes eu fico pensando, refletindo, né? Que antigamente talvez eu olhava, a maioria das pessoas da sociedade vê isso e fala, ah, mas essa criança é mal educada, o pai ou a mãe não controla a criança. E quando se trata de autismo, é muito diferente, porque a criança ela não consegue entender nem o nós, né? E ela também não consegue se ajustar conforme ao ambiente, conforme ela, dependendo da forma que ela se sente. Espero que fique claro isso. Então, não é simplesmente como meu filho, se com a Maia, por exemplo, eu falo, Maia, para de fazer isso, porque aí, por causa disso e aquilo. Já quando eu falo isso com o Liam, para ele quer simplesmente aquilo que ele quer. Ele não tem a capacidade neurológica de entender que aquilo é perigoso, que aquilo naquele momento ele não pode. Então tem essas diferenças, tá? Então é muito, vamos dizer, um tanto mais complicado para nós mães poder educar e poder muitas vezes lidar com a criança, tá? Principalmente porque da forma que nós fomos educadas, né? Então muitas pensam que da mesma forma que é difícil para nós, mães de primeira viagem de autista, é também a mesma dificuldade que uma pessoa atípica tem de entender a criança autista. Então, eu não julgo as duas partes, porque eu já participei dos dois lados, né? Eu fui a mãe que não tinha filho autista e agora eu sou a mãe que tem um filho autista. E eu lembro como eu me sentia, eu não sabia o que falar quando a pessoa falava para mim, ah, meu filho tem autismo. A maioria das pessoas fala, ah, desculpa que aconteceu isso com você. Mas eu mesma não sabia o que falar naquela época, né? E aí tem algumas coisas que você nunca fala para uma mãe autista, tipo, ai, não parece, é, coisas desse tipo, ai, sinto muito, ai, você é abençoada, são coisas que você não fala para uma mãe autista. E isso aí você vai aprendendo conforme o tempo, porque e por isso que muitas delas acabam se distanciando, saindo, né, não interagindo muito com outras pessoas, porque eu recebo relatos de pessoas que falam, cansa, tem que explicar o tempo todo o que é autismo, cansa, tem que explicar por que meu filho se comporta de certa forma que as pessoas não entendem. Então, se você não é essa mãe, mas talvez você trabalhe com esse tipo de pessoa, trabalhe com esse tipo de mãe, com esse público, entenda que é doloroso. Para mim era doloroso de escutar e de ter que falar sobre o tema. Então, eu sei o quanto é doloroso para essas mães terem que se explicar o tempo todo, né? Que a criança é assim, que a criança é assado, e na verdade a gente não deveria ter que explicar, porque todos nós somos diferentes, né? Todos nós somos diferentes. Mas o autismo também ele veio na minha vida para me ajudar a respeitar mais ainda o próximo. Me fez refletir o quantas vezes eu julguei certas pessoas pela forma que elas falavam, que elas reagiam. E depois que a gente recebeu o diagnóstico do meu filho, eu comecei a ser mais empática com as outras pessoas, porque a gente nunca sabe de fato. Né? Hoje em dia você vê que tem muitas pessoas que são diagnosticadas com autismo já na idade adulta. E essa criança, com certeza, era uma criança diferente quando ela era menor. E eu lembro quantas crianças que eu posso refletir hoje que eram diferentes na minha época, mas eu não sabia se tinha autismo ou não. Mas se tem autismo ou não, eu vou desrespeitar? Não. Eu vou respeitar todo mundo, na sua qualquer diferença que a pessoa tenha. A gente precisa aceitar a diferença, né? Que as pessoas são diferentes, não são seres iguais. Então, o diagnóstico do autismo numa criança, ela traz um impacto muito significativo na família, mas em especial para a mãe. E nessa apresentação eu vou falar sobre isso, tá? Sobre os efeitos do diagnóstico no autismo, e depois vou falar com vocês a respeito de algumas estratégias que você pode estar usando para poder estar amenizando a forma que você se sente, reduzindo o estresse, reduzindo questões emocionais que podem estar te apoiando na sua jornada.
e que você entenda que, né, que você não está sozinha e que outras pessoas também se sentem como você e que te acolhem e que te respeitam pela jornada que você está vivendo. Então, aqui eu falando um pouco mais a respeito dos efeitos do diagnóstico, eu não sei se vocês estão aqui, vocês podem responder para mim no chat como que foi para você? De repente vou falar o passo a passo aqui de cada coisa, talvez você possa lembrar e falar, uau, eu vivi isso, ou ainda estou vivendo isso, tá bom? E eu acredito que vai conectar com com muitas de vocês. E vai até você mesma que não é mãe atípica, você vai também se sentir em algumas posições, porque maternidade é isso, né? Os filhos realmente eles vêm para realmente dar a reviravolta na nossa vida, né? E eles falam muito sobre nós, sobre como foi a nossa infância. Então, ó, a Lara já está falando, desespero, né? Então, olha aqui, a gente vai falar sobre o choque e o denial. O que que é isso? É a não aceitação, não aceitar a situação. E eu acredito que isso acontece com a maioria dos homens, né? Acontece com a maioria dos pais, do marido, ou da família, talvez. Não, essa criança não tem autismo, não tem. Imagina que não tem. Culpa. Quem sentiu culpa aí? Eu senti culpa. E até gente, é tão importante a gente ter alguém se conectar com outras mães, porque eu lembro uma frase que uma das minhas amigas, a Lani, falou para mim. Ela falou, eu falei assim, nossa, eu senti. A primeira coisa que veio para mim foi a culpa de tipo, ai, por que que eu não descobri antes? Tipo, como se eu tivesse obrigação de saber. E foi uma das coisas que eu lembro que ela falou para mim. Imagina, isso não é culpa sua. Então, a culpa foi uma das coisas que eu senti. Estresse e ansiedade, talvez você sentiu estresse e ansiedade, ou ainda sente, né? Porque conforme a criança vai se desenvolvendo, vai crescendo, são novas coisas que vão aparecendo para a gente, né? Para a gente ter que lidar com aquilo. Sobrecarga emocional e física, ansiedade do futuro, que eu acredito que é o que mais pega na gente, é que pensar o que que vai acontecer, né? Será que o mundo vai estar preparado para acolher meu filho? Foi a primeira coisa que veio na minha mente. Eu não estava preocupada com o que ia acontecer dentro da minha casa. Eu estava preocupada com as referências que eu tinha já de outras mães que passavam os perrengues de muitas coisas de escola ou com outras pessoas, e eu tinha isso como referência. E eu vou falar um pouco a respeito disso com vocês. E aquela incerteza, né, do que vai ser quando a criança crescer, né? Será que ela vai conseguir atender uma escola? Será que ela vai fazer isso? Será que ela vai ter um emprego? Todas essas coisas vêm na nossa mente, né? E é uma das coisas que mais impacta nós mães, mulheres, né? As mães. Então vamos aqui falar um pouco a respeito de cada uma dessas coisas. Se isso se relacionar com você, se fizer sentido, se você ainda estiver sentindo isso, coloque no. Ops, quem está arriscando meu negócio? Patrícia! Segura esse mouse aí. Eu nem sei como que faz para não mexer isso. Então, primeiro aqui é o denial, o denial seria a negação, negar isso. Então, quando o diagnóstico vem, você entra praticamente, vamos dizer, em choque, né? Então, você tinha uma expectativa de como ia ser talvez a vida do seu filho? Você criou aquela imagem quando você estava grávida, já tinha talvez até criado planos. E aí, de repente, você recebe, como assim que a minha criança vai ser diferente das outras? Como que isso acontece? E aí, a negação, de primeiro momento, a gente não está negando o filho, a gente está negando o autismo, né? A gente está negando a situação. Então, é muito comum isso acontecer. E é difícil aceitar a primeiro momento. Por exemplo, eu já sabia algumas, né? Eu já sabia durante 6 meses que alguma coisa estava acontecendo com o Liam. Eu já tinha observado, já tinha levado ao médico,
E aí a médica, não, que não é, que é normal da idade dele, etc. E eu, sabe, como não, tem alguma coisa, não é normal isso. E mesmo quando eu recebi o diagnóstico fechado, que não demorou muito, 6 meses depois, eu senti do jeito que eu senti. Não fez a diferença porque eu sabia já. Não fez essa diferença. Então, eu sei que muitas mães têm o diagnóstico ainda não fechou, mas o fato de não ter fechado é aquele desespero, né? Ah, será que vai confirmar? Ainda mais porque a partir daquilo você pode receber outros tratamentos e começar a fazer o processo que tem que ser feito, né? Mas depois disso, de você não aceitar, de recusar que aquilo está acontecendo, talvez até você fale que você está aceitando, mas internamente você ainda não aceitou, porque te incomoda. Você ainda dói, é porque ainda a gente nega ainda. A gente não nega a criança, a gente nega o autismo, a situação do autismo. E depois desse processo, geralmente vem a culpa. Aí a culpa, como eu falei, para mim foi como que é que eu não descobri isso antes? Por que que eu não vi isso antes? Por que que eu, com a questão do médico, por que que eu não insisti mais? Era tipo a culpa, culpa, culpa. Mas isso acontece com todas as mães, né? Os filhos nasce a culpa junto com a gente, né? Quando a gente não faz uma coisa, a gente se culpa. É, é algo que acontece com as mães. É normal, tá? Toda mãe sente culpa de alguma forma. Então, as mães se sentem culpadas com o diagnóstico do autismo, a maioria, acreditando que poderia ter feito algo, que poderia ter estimulado mais, que durante a gestação precisava ter comido melhor, que precisava ter sido exercitado mais. Então, N coisas que vêm na sua mente. E, uh, e depois. E depois vem o estresse, né, gente? Vem o estresse, a ansiedade. O estresse e a ansiedade, ele faz parte da vida da mãe autista. Então, você pode saber que tem muito estresse. Você vai encontrar algumas mães que aprenderam a lidar com aquilo. Cada uma de nós vamos lidar, assim como os nossos filhos são diferentes. Nem todo autista é igual. Nenhuma mãe vai passar pela jornada do autismo da mesma forma. Então, não é, ah, tá tudo bem, que não sei o quê. Não, não adianta falar isso. Cada uma de nós vamos se sentir de uma maneira. O importante é eu acolher essas emoções, não ignorar ela. E eu vou falar sobre isso. Ah, Eliane, tá tudo bem. E aí o estresse e a ansiedade, eles são muito comuns. E já é comum na criança, né? A maioria das crianças autistas são ansiosas, né? E com as mães também ansiosas e estressadas, mais ainda isso pode afetar a criança, né? Então, vamos supor que, tipo, ó, minha vida tava tudo de boa, tudo acontecendo, eu tinha uma rotina, agora um caminhão de coisas veio, chegou aqui na porta da minha casa e pronto, agora você vai ter que fazer um monte de atividades, você vai ter que fazer terapia, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo. E uma das coisas que eu decidi quando eu recebi o diagnóstico foi: eu não vou sobrecarregar toda a minha família por isso. E eu sei que a maioria de vocês começam a fazer muitas atividades e começam a fazer milhões de terapias, né? E para mim, eu decidi que eu ia fazer o que mínimo necessário que meu filho precisava. Que no caso foi a escola, a gente entrou na escola, né? Entrou na pré-escola e a aba. Eu não faço, nem até hoje, eu não faço nenhum tipo de estimulação em casa, porque ele já tem muita estimulação. Em casa, ele brinca com os irmãos. Ele vive a vida dele, ele vive a vida de ser criança. O que eu sinto é que a maioria das crianças, elas têm tanta, até mesmo a criança, ela tem tanta obrigação, ela tem tantas terapias que ela não tem um momento para ela ser criança. Quando ela pode brincar, quando ela pode fazer as atividades que ela gosta, de fato, que isso também é estímulo. Então, eu decidi, né, e não julgo quem decida fazer mais coisas, que foi esse percurso que a gente fez. E o desenvolvimento do meu filho foi brilhante. A gente não teve problema. O avanço dele está excelente agora. Ele voltou a ser uma criança, vamos dizer, entrou na idade dele de 5 anos. E o Linha era a questão da fala,
Ele falava 20 palavras quando a gente recebeu o diagnóstico. E ele, o cognitivo dele, ele não tinha, era assim, o cognitivo de uma criança de 1 ano e meio. Ele, vamos dizer, ele já estava até escrevendo até o momento que chegou 2 anos e meio, ele voltou. É como se ele tivesse regredido, realmente, né? Regredido. Então, o que foi o mais impactante? Que ele fazia todas aquelas coisas, não foi o processo que aconteceu ao longo prazo que eu não observei. Foi algo que aconteceu, o choque da realidade. Pô, 6 meses a criança completamente mudou, vamos dizer. E aí, os cuidados diários com as crianças que a gente tem que fazer, e se você tem outros filhos, né? Se você trabalha também. Então, a maternidade em si, ela já é sobrecarregada. E aí, quando vem o autismo, ainda mais, porque aí você tem que lidar com as suas questões emocionais, com, com as questões do mundo que está fora, né? Tentando proteger o seu filho do que está, né? Do que está lá fora, buscar soluções para atender as necessidades dele. Então, são muitas preocupações que rondam a cabeça de uma mãe. Não é só, eu decidi ter filho e agora pronto, vou viver minha maternidade, mesmo que seja aquela sobrecarga que a maioria das mulheres passam. Não, a gente tem muito mais atividades que agora estão sendo requeridas para a gente fazer. E não é opcional, né? Porque isso, o que a gente vai fazer depende, o nosso filho depende disso. Eu não posso simplesmente, não, deixa ir para a escola, só para a escola que vai resolver tudo. Não tem como. Né? E eu sei que no Brasil é ainda mais dificultoso, porque eu sei que muitas terapias não são vocês têm muitas questões do convênio não aceitar, tem muitas coisas ainda, né? Mas eu digo para você que mesmo tendo tudo isso no lugar aqui nos Estados Unidos, não foi diferente, tá? A forma que eu me senti. Eu me senti muito, vamos dizer, abandonada, muito não se, no sentido escutada, me isolei, né? Então eu passei pelos mesmos perrengues, mesmo já sabendo muito de autismo, mesmo tendo suporte aqui nas escolas e em terapias, a gente teve que viver o processo. Todas nós teremos que viver, né? As mães autistas. Então não tem, não é, vou dizer que a situação da outra é melhor, né? Realmente tá ruim para todo mundo, vamos dizer. Isso aqui, gente, isso acontece muitas vezes até, talvez você se sinta mesmo anos depois do diagnóstico, você vai sentir ainda isso. Eu senti totalmente isso, isolamento social. As mães costumam se isolar socialmente. Eu tenho interagentes que falam que não sai de casa, não se relaciona mais com os amigos. E nós somos seres sociais. Precisamos estar conectados com outras pessoas. E lembram na pandemia como foi dificultoso para a gente ter que ficar longe das pessoas? E quanto isso fez a humanidade ficar doente? Então, quando você se isola, e você vai vivendo tudo isso aqui que eu estou falando, isso é um caminho para a depressão, que eu vou falar mais a respeito disso. Então, a falta de, talvez a falta por se sentir excluída, por se sentir não ouvida, não se sentir acolhida, por não se sentir compreendida pelas outras pessoas, as mães acabam se isolando. Ou muitas vezes porque, não, se eu vou ali, eu vou ter que explicar todo o Aue de novo, eu vou ter que falar mais uma vez, dar uma palestra sobre o autismo para alguém. E acaba sendo cansativo emocionalmente, né? E, infelizmente, assim, quando você... Aqui, os americanos, eles são bem diferentes dos brasileiros, né? O brasileiro, eu acredito que acolhe mais, no sentido de se você fala que tem um filho autista ou que tem alguma condição, as pessoas talvez não saibam responder da forma que você espera, mas elas têm empatia. Aqui normal, normal, tipo, como se fosse nada, entendeu? Então, cada um no seu canto, né? Não são todos os americanos que são assim, mas basicamente foi assim para mim. E eu me isolei também. Eu falo para vocês que me isolei. E me fez muito mal me isolar. Me isolar, muitas vezes não conversar com pessoas, realmente. Vamos dizer que a rede social foi o que me salvou. Porque eu continuei trabalhando, eu tinha um propósito, né, que eu tinha. E foi as redes sociais que, vamos dizer, que me salvou. Porque eu estava ali o tempo todo, mesmo, né, sendo numa tela de telefone, me ajudou muito a superar isso. Aí a quinta coisa que eu quero falar é a sobrecarga emocional.
e física. Sabe quando você pensa que você sente que o seu filho está estressado, que ele está desregulado, ou quando está com sobrecarga sensorial? É exatamente como a maioria das mães se sentem. A sobrecarga emocional, física, isso também tem. Quando você vê a criança inquieta, que ela não consegue se regular, é a mesma coisa que acontece com a gente, quando estamos sobrecarregadas emocionalmente. Então, as demandas emocional, aquela pressão, né, de que, ai meu Deus, não, que eu tenho que fazer mais e mais e mais, porque meu filho precisa melhorar. Eu preciso correr atrás do tempo para que ele melhore o cognitivo dele, que são muitas coisas que eu escuto. Isso é esmagador, sabe? Acaba, né? A rotina em si deixa a gente muito exausta. E as emoções, né? Então eu fico pensando no as suas adrenais, aí seus hormônios de luta e fuga trabalhando constantemente a todo vapor, né? E isso gera muito impacto na sua saúde. E aí, por sexta coisa que eu coloquei aqui, foi o medo, né, gente? O medo do futuro. Gente, é tipo, o que vai ser, o que vai acontecer daqui quando a criança tiver 7 anos, 8 anos? Então, isso preocupa demais a gente. A maioria de nós, mães autistas, pensamos no futuro. Será que a criança vai ser independente? Será que vai necessitar de cuidados a longo prazo? Por exemplo, eu passei agora, né? O meu filho está na pré-escola e agora ele vai para o kindergarten, que é o pré-escola oficial, né? Então, aí eu tava, né? Agora, esse programa que ele tá, são metade crianças atípicas e típicas, metade, já para incluir, né? E aí, no kindergarten, vai, vai ter alguém ali para estar auxiliando. Porque eu fiquei imaginando, né? 23 crianças numa sala de aula com um professor que não é especializado, né, nessas questões. Como que vai ser? Ele vai aprender? Veio para mim essa preocupação, né? E aí, claro, já fui acolhida, já me explicaram como que é que ia ser, e eu sei que para a maioria de vocês é penoso quando a criança entra na fase escolar, ou quando muda de escola, né? E tantas coisas que a criança vai ter que passar no processo de desenvolvimento dela. Mas como dizer, é passar de fase. Como que eu faço para melhorar isso? E agora a gente vai falar de algumas estratégias que pode estar ajudando para a gente conseguir amenizar essas questões, tá bom? Então vamos lá. Então, como que a gente lida com isso tudo? Vocês vão até dar risada aqui, né? Se colocar em primeiro lugar. Vocês já ouviram isso em todo lugar, mas eu vou ter que falar de novo. Porque isso, se colocar em primeiro lugar, não é ser egoísta. Eu acredito que a maioria de nós mulheres foi estabelecido que a gente tinha que crescer, a gente ia casar, a gente tinha que ter filhos, cuidar da casa. E aí depois mudou um pouco a questão cultural, a gente começou a trabalhar, né? A gente começou a ter independência financeira, a gente começou a fazer tudo isso, mas não deixamos de ter que cuidar da casa. As nossas obrigações continuam as mesmas, mas além disso gerar renda, né? Ajudar em casa e fazer tudo mais. E eu tô falando, se colocar em primeiro lugar, não é você. Se colocar em primeiro lugar, não é você deixar de fazer nada pelo outro, mas é você, por exemplo, ao invés de você acordar na hora que é para acordar a criança para ir para a escola, que tal se eu acordar 10 minutos antes de todo mundo e fazer meu skincare, respirar, escrever, fazer alguma coisa por mim? Vocês conseguem fazer isso hoje? Porque a maioria das mães falam: não, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Gente, mas o tempo, não, o tempo ele é que nem dinheiro. Se eu não administro ele bem, eu nunca vou ter tempo. Então, é importante que a máscara de oxigênio seja colocada em você primeiro. Então, ajusta os horários, se cuida, faça aquelas coisas maravilhosas que você sabe que precisa fazer para cuidar do seu bem-estar, e a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso, tá? Mas se colocar em primeiro lugar, nem que seja 10 minutos do seu dia, se coloca em primeiro lugar, que seja acordar antes de todo mundo.
Depois disso, eu coloquei aqui definir como é que você quer que seja a sua jornada. E isso fez, parece besteira, mas fez toda a diferença para mim, porque quando eu decidi que eu queria que a minha jornada eu não queria que a minha jornada fosse que nem todas as jornadas, que eu ia ter que passar o dia todo em terapias, que eu tinha que fazer assim, que eu tinha que fazer assado. Eu simplesmente defini que a minha jornada ia ser de certa forma. Eu vou cuidar do meu filho, vou olhar para as necessidades dele e vou liderar o processo. Foi isso que eu decidi. E foi a melhor decisão que eu tomei. A terceira coisa que eu coloquei aqui foi buscar referências positivas, porque quando eu recebi o diagnóstico, a primeira coisa que veio na minha mente, pronto, agora eu tenho que viver tudo aquilo que aquelas outras mães estão vivendo. Só que o que a gente precisa entender? Que a jornada é individual. A jornada é individual de cada uma. Então, eu não posso. Acontece muito isso, né? Meu filho tá. Que tratamento que seu filho está fazendo? Meu filho está tomando isso, está tomando aquilo. Aí vai lá e a mãe querendo ajudar, ó, vou tomar também. E a gente precisa prestar muita atenção. Porque a primeira coisa que eu via quando as referências que eu tinha eram todas negativas, não tinha referência boa do autismo. Pô, agora não sei o que vai acontecer. Tipo, eu senti como, nossa, agora eu vou ter que viver essa vida que a maioria das mães que a maioria das mães vive. E aí eu falei, não, eu não quero viver essa vida. Eu quero trazer mais tranquilidade. Eu não quero colocar meu filho em milhões de terapia. Eu não quero pagar horrores em consultas para o médico me dizer a mesma coisa que eu já sei. Eu simplesmente determinei isso e busquei referências positivas. Quem na área do autismo que eu conhecia parecia, né? Porque a gente não sabe de fato. Parecia que tinha uma jornada mais leve. E por isso pode ser qualquer coisa, tá? Então vamos supor que você é mãe e a gente fala aqui do negócio também. Quem é a pessoa que eu conheço que vive que lida com isso de uma forma muito mais leve, ou que pelo menos aparenta. E aí eu pego essas referências, ao invés de buscar para as negativas, porque o nosso cérebro realmente vai buscar as negativas, né? E aí, gente, pior coisa, como eu já ajudava muitas mães autistas, o meu banco de dados de referências negativas eram muitas. Só que também eu tinha muita referência positiva de superação, porque as mães que eu atendia, elas tinham resultados, elas, né, eu via o percurso da jornada delas que melhorou. Então, a gente decide qual as referências que a gente usa, que a gente vai usar, positiva ou negativa. Então, outra coisa, focar no seu filho. E eu sempre falo isso, e falo isso nos meus cursos, nos meus atendimentos. E eu vou falar isso aqui para vocês. Então, vamos supor que a gente tem, eu vou colocar duas coisas aqui com a minha mão, tá? Então, vamos supor que você tem o seu filho aqui na minha mão esquerda e você tem o autismo aqui na minha mão direita. E aí, você pode olhar aqui para os dois agora, focar alguns minutos. E aí, agora, eu vou tirar o autismo. Na verdade, eu vou fazer aqui. Eu vou tirar o seu filho da situação e vou deixar só o autismo aqui para você olhar. Quando você olha para o autismo, o que isso te traz? Então, possivelmente, quando você olha para o autismo, você fica triste, você sente medo, você se sente desmotivada, você se sente passada para trás, você se sente de N formas. Se quiserem colocar no chat, pode colocar. Então, o autismo, ele te traz todas essas sensações. Só que agora a gente vai tirar o autismo de cena e a gente vai colocar o seu filho aqui. Agora, olha para essa criança e olha para ela, o que você sente quando você olha para ela, quando você olha para o seu filho? Quando você olha para o seu filho, você sente amor, você sente esperança, você sente determinação porque você quer fazer
fazer algo para poder ajudar ele. Você sente alegria, você fala como ele é lindo, como ele é especial, todas essas coisas. Então, o que a gente precisa aprender nessa situação? Que seu filho não é o autismo. São duas coisas distintas. Seu filho não é o autismo. O autismo faz parte dele, mas não é ele. Quando eu faço isso, eu consigo, vamos dizer, a lidar com o autismo de uma forma muito mais leve. Eu não deixo o autismo dominar a minha vida. Eu falei isso ontem para uma interagente minha sobre depressão, porque ela fala que a depressão, por exemplo, ela já está usando a depressão como se a depressão fosse, sei lá, como se fala, aquele negócio, não, o amuleto, a cadeira de roda dela, entendeu? Tipo, minha depressão, eu não faço isso por causa da minha depressão, entendeu? Como a depressão virou uma pessoa. Então, o autismo, ele não é o seu filho. Então, coloque, se tiver alguma coisa que você puder levar daqui hoje, pense nisso, que ele não é o seu filho. Seu filho é uma criança incrível, maravilhosa, e o autismo faz parte dele, mas não ele. Fica mais leve, não fica, quando você pensa desse jeito? A mesma coisa você pode usar isso para o seu problema. Talvez você tenha um problema muito grande acontecendo na sua vida agora. Então, esse problema não é você. Faz parte do que você está vivendo, mas não é você. Então, focar no seu filho, né? Então, quando eu falo em focar no seu filho também, eu falo em você focar naquilo que o seu filho precisa e não o que todo mundo está fazendo. Tá? Então, fulano de tal está fazendo não sei quantas terapias, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Tá tudo bem. O meu filho não precisa disso. Muito bom, né, Lara, essa separação. Toda vez que você pensar que entrar naquele pânico, pensa, meu filho não é o autismo. Pensa, foca no seu filho, pensa nele, como ele é incrível, como ele é especial, como ele é maravilhoso. E, e aí as coisas começam a ficar mais leves, sabe? Porque você não começa a olhar tanto para o problema. E quando a gente muda essa estratégia de olhar sempre para a solução, melhora tanto a nossa vida. E aí a gente fala, eu mais uma vez coloquei aqui, né? Focar na solução. Foque na solução e não no problema. A mindset, quando a gente está com a mindset restrita de focar só no problema, tudo que eu foco expande. Aí o problema nunca vai embora, porque eu estou simplesmente sendo consumida por ele. Quando eu foco, ok, tem esse problema, e agora o que eu preciso fazer? Talvez quando você recebeu o diagnóstico foi assim, você recebeu o diagnóstico e eu fui assim, e agora o que eu preciso fazer? Vanessa foi assim também, né, Vanessa? Vanessa fala assim, eu fui à luta. A maioria de nós, né? A gente não tem. E isso é o grande problema. A gente vira mulher guerreira. E aí a gente não dá. E aí a gente não dá permissão de sentir tudo aquilo que a gente tinha que estar sentindo, gente. Aí sabe o que acontece? Aquilo ali fica debaixo do tapete, acumulando. E a próxima. E aí vem a próxima coisa. Uma hora a bomba estoura, né, minha filha? Uma hora ou outra a bomba estoura. Então a gente não pode ignorar. E aí vem a próxima coisa, que é se permitir sentir. E eu vou falar um pouco a respeito de emoções e como você faz para lidar com elas. Não é colocando, ignorando ela e se sentindo culpada porque você está sentindo ela. É você sentir, se permitir sentir. Agora, vamos pensar no ciclo da emoção, tá? Então, tudo que a gente pensa, vamos supor que aconteceu um evento que foi o diagnóstico. Você recebeu o diagnóstico e aí automaticamente te gerou, né? Você teve aquele pensamento. Já ativou ali seu cortex adrenal, o seu, o seu, o seu, os hormônios de luta e fuga já ficarão ativados e você já sentiu que você precisa fazer alguma coisa, né? E, e é isso que acontece um evento e aí você é interpretado por meio de pensamentos, né? Ou crenças. Então, por exemplo, as crenças que a gente tem, né? Da sociedade, de tudo que acontece no mundo do autismo, aí você já sabe, oh, meu Deus, né? Que vai ser de mim agora? E aí, depois que eu pensei algo, por isso que fala que quando você tem, né? Cuidado com o que você está pensando, cuidado com a sua mente.
Depois que eu pensei, eu sinto algo. Aí, essa interpretação, ela gera uma resposta emocional, né? E pode gerar uma sensação de certas emoções. Pode ser ruim, pode ser boa, de acordo com as experiências que você teve do passado. Essas reações acontecem no seu inconsciente, no seu emocional. Muitas vezes você nem sabe que isso está acontecendo. Então, você vai se sentir de acordo com, talvez, a maioria das vezes, como você sempre reagiu quando acontece alguma coisa que te deixa triste, por exemplo. E essa emoção vai ser diferente em cada indivíduo. Depois que eu senti uma emoção, se ela foi positiva, eu vou ter uma reação positiva, eu vou ter um comportamento positivo, eu vou fazer alguma coisa boa. Se essa emoção for ruim, eu vou ter uma resposta, né? Um comportamento negativo. Talvez eu vá me isolar, talvez eu vá me excluir das pessoas, eu vá comer, eu vá fazer alguma coisa, me sabotar, o que seja. Vou me agir de um certo comportamento. Essa ação ela pode ser impulsiva, reflexiva, ou ela pode ser realmente guiada pelos nossos pensamentos e sentimentos. Então, não é só uma coisa, está tudo interligado. E o que acontece? A forma que eu sinto vai reagir no meu corpo de uma forma, vai me gerar uma resposta física. Muitas vezes gera até mesmo doenças. Então, como que eu faço quando eu sinto uma emoção? Vou dar um exemplo de emagrecimento. Quando a pessoa fala, ela pensa em emagrecer, se a resposta dela emagrecer é, pô, emagrecer é difícil. Emagrecer, nossa, eu nunca vou conseguir. A última vez que eu tentei emagrecer não deu certo. Eu paguei nutricionista, eu fiz isso, fiz aquilo, não deu certo. E aí, o que você vai sentir com isso? Geralmente você vai sentir uma derrotada. Ah, eu não consegui, nossa, me faz sentir mal, eu vou me sentir, né? Me sente mal, se sente fora de peso, se sente para baixo. E aí, o que você acha que isso vai gerar de comportamento? Ah, já que tá tudo ruim, eu vou comer mais, eu vou fazer não vou na academia, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Agora, pensa quando a pessoa vai casar e ela precisa emagrecer. E ela pensar desse jeito, por exemplo, comprou o vestido, já pensou no lugar e fica pensando naquele vestido, como vai ser maravilhoso, que ela vai estar linda, maravilhosa no dia do casamento. Ela vai se sentir o quê? Motivada, vai se sentir alegre, porque ela tá se sentindo lá no futuro como ela quer se sentir. E isso gera uma ação positiva, porque ela vai agir com comportamento positivo, porque ela vai começar a fazer as coisas que tem que se fazer. Por quê? Porque ela quer se sentir daquela forma que ela pensou. Por isso que eu falei aqui para vocês que vocês precisam definir como é que vocês querem que a sua jornada seja. Porque a partir daí, você cria caminhos neurais. Isso a gente faz na PNL, tá? Eu faço isso nas minhas práticas de programação mental. Eu defino como eu quero me sentir nessa jornada e o que eu quero fazer. E aí não tem ansiedade, não tem medo. Aí eu consigo fazer as coisas que precisam ser feitas com mais tranquilidade, porque eu simplesmente decidi aquilo que eu queria e realmente pensei, ok, a vida pode ser diferente. Eu posso ter uma vida tranquila, mesmo com o diagnóstico do autismo. Tá fazendo sentido para vocês? Nas técnicas de PNL, a gente pode estar usando, por exemplo, criar novas expectativas. Então, se a situação que você está vivendo hoje não está boa, as expectativas não estão legais, eu crio uma nova expectativa. E como que eu crio isso? Talvez você não consiga entender, vamos supor, recebeu o diagnóstico de autismo, se te fez ficar triste, é, você não é triste, você não é uma pessoa triste, você está triste, né? É um estado. Então, o que você pode fazer? Se eu estou triste, eu consigo lembrar de alguma situação da minha vida que eu estive feliz. Então, talvez eu não estou feliz agora. Vocês conseguem pensar? Talvez você não está feliz agora, mas você já foi feliz.
Você já teve momentos de felicidade. E a felicidade, ela não é plena o tempo todo. A vida é cíclica, né? A vida acontece coisas ruins, boas, tudo é dualidade. Então, em vez de criar uma expectativa de que, meu Deus, minha vida vai ser terrível, mas e se ela pudesse ser incrível? Como seria se ela pudesse ser incrível? É a forma que a gente pensa, entendeu? Então a gente pode criar talvez você, ai, não, eu sempre tive uma vida ruim. Não acredito nisso, mas tudo bem. Vamos lá. Talvez você sempre teve uma vida ruim. Mas aí você consegue pensar em alguém que você vê que a pessoa tem uma vida boa? Acredito que a gente pode ver até na revista, pode ser na revista, na televisão, em qualquer lugar, gente. A gente já viu em algum lugar. Então, e aí a gente pode perguntar o que que essa pessoa faz para conseguir isso? Aí a gente começa já a pensar. E nosso cérebro já começa a criar estratégias. Ah, essa pessoa faz assim, essa pessoa faz assado. Ah, tudo bem, olha aqui, ela faz aquilo, outro. Muitas vezes você vai conversar com a pessoa, se você não conhece muito bem, e aí descobre o que foi que a pessoa fez, né? Então, isso aí é criar novas expectativas. Outra coisa é identificar as crenças limitantes que você tenha. Então, quais são essas crenças? Que talvez a crença de que vai ter que ser desse jeito, que as coisas não vão mudar. Então, como que aí sempre eu vou pensar, e se mudar? Eu sempre me pergunto, e se mudar, como que vai ser? Como que eu vou me sentir se as coisas melhorarem, se as coisas mudarem? Como que eu vou me sentir? O que que eu vou ver? O que que vou olhar? O que que eu vou estar vendo ali? Então, isso faz a gente começar a pensar, a sonhar, porque eu acredito que a maioria de vocês deixaram de sonhar. A maioria das mulheres deixam de sonhar. Depois que a gente vira mãe, é tudo em função dos filhos, da família, e muitas vezes a gente esquece de sonhar. Sonhar faz bem, porque a gente consegue realizar através dos sonhos. A gente pode também usar técnicas de comunicação eficaz. Então, a maioria de nós fomos ensinados, que eu comentei semana passada, né? Semana passada foi final de semana, acredito. A respeito das emoções, né? De que quando eu era criança, eu chorava muito. E aí, toda vez que eu chorava, vinha alguém e falava, não chora, que não sei o quê, que não sei o quê. E quantos de vocês já não passaram por isso? Então, quando a gente vai conversar com nossos filhos, mesmo que ele seja autista, a gente precisa permitir que a criança sinta e que ela aprenda a se autorregular, porque não é o tempo todo que você vai estar com ela. Então, é importante que ela consiga se autorregular. Então, a gente pode usar. A gente precisa criar as nossas próprias técnicas de comunicação, né? Porque, por exemplo, eu não consigo usar as mesmas técnicas da Maia e do Preston com Linha. Ele não entende. Por exemplo, você fala, Linha, tem que comer primeiro para depois comer a sobremesa. Ele fala, não, eu quero sobremesa. E aí pronto, acabou. E não quer comer de jeito nenhum. Não tem que obrigar ele a comer, entendeu? Já se eu falo para a Maia, Maia, come primeiro que depois a gente vai comer a comida, tá tudo bem? Ela consegue compreender. Então, são estratégias que você vai aprendendo na linguagem da criança, o que que ela entende. E aí você vai fazer de acordo com ela. Então, a criança autista, ela vamos dizer, é difícil manipular ela. Muito difícil, porque tem que ser direto, tem que ser aquela comunicação direta para ela, não pode ir com enrolação. Tem que ser direta e clara, né? Porque aí ela pode estar entendendo de outra forma. E aí, claro, você não vai ser escutada. Focar em estar presente, tá? Então, focar em estar presente aqui é você estar aqui agora comigo e não estar no Instagram, por exemplo. É você estar comigo e não estar comendo, ou não estar comendo e olhando no celular. Estar presente é você estar com foco naquela atividade que você está fazendo. E, infelizmente, nós fomos treinadas a ser multitasking, né? É muito bom ser multitasking, eu consigo fazer milhões de coisas ao mesmo tempo. Eu lavo a louça, escovo os dentes,
ligo para a mãe, faço isso, faço aquilo, todo ao mesmo tempo e a gente se sente, uau, eu sou incrível, consigo fazer tudo isso ao mesmo tempo. Só que isso atrapalha muito, porque eu só consigo construir o meu amanhã se eu viver o hoje. E vivendo no futuro, eu gera muita ansiedade. Por isso que eu sinto medo, por isso que a mente está acelerada, porque eu estou constantemente pensando no futuro, eu não estou pensando no hoje. Então, focar hoje, não focar no ontem, que aconteceu anos atrás. Libera isso, porque também, né, você vai ficar remoendo naquelas emoções que você já passou, os traumas, por exemplo. Desenvolver recursos internos, tá? Então, que seria você realmente, vamos dizer aqui, eu não vou aprofundar, mas seria uma limpeza daquilo, das crenças, das coisas que você pensa, ou muitas coisas que buscar recursos que você já tem dentro de você, como eu falei. Talvez você está triste agora, mas você consegue lembrar de um momento que você esteve feliz? Acredito que a maioria de nós consegue. Então, essas são estratégias de usar recursos internos. E aí a gente pode trabalhar também os destraves dos traumas, né? Então, talvez aquela situação foi traumatizante para você. Então, existe meios de fazer isso. Isso aí, no caso, eu faço sessões individuais, tá? Não teria como fazer aqui para vocês. Mas existe a possibilidade de mudar a forma de você pensar até mesmo. E fazer você se sentir de outra forma. Diminuir a sua ansiedade e medo, né? Então, a gente pode usar PNL para isso. E a gente pode usar óleos essenciais também. E ajudar a processar suas emoções de forma leve, com aquilo que eu falei, o ciclo das emoções. Não é você ignorar a forma que você está sentindo, é você sentir e acolher aquilo que você está sentindo e se honrar. Tá tudo bem que eu tô com raiva, mas eu não sou uma pessoa raivosa. Eu sinto a raiva, o que eu faço com ela agora, né? A raiva é boa, a raiva ajuda a gente a impulsionar e a correr atrás do prejuízo, né? Então, sentir raiva é bom se você fizer da raiva alguma coisa. Agora, se você guardar com você, claro, não é bom, faz mal pro fígado, tá? Então, vamos aqui. Agora, vou falar da aromaterapia, é claro, né? A maioria de vocês aqui sabe que eu trabalho com aromaterapia e com certeza a maioria que está aqui já deve usar, né? Quem é que ainda não usa óleos essenciais? Colocam no comentários, quero saber. Então, a aromaterapia, ela pode ajudar você, mãe, quando você recebe o diagnóstico, a lidar com o estresse e ansiedade associada a esse diagnóstico, né? Então, pode ajudar em N questões, mas ajudar você emocionalmente. Então, uma das coisas que eu coloquei aqui é na redução do estresse. Então, a aromaterapia pode estar ajudando você na redução do estresse através da inalação, né? Você pode estar usando, por exemplo, a lavanda, a camomila romana é muito boa também, a bergamota para ajudar a acalmar e ajudar a acalmar a mente e reduzir a ansiedade e o estresse, né? Então, são óleos que tem muitos óleos essenciais, mas aí que foi o que eu trouxe. O aumento do foco, da clareza mental, né? Às vezes que você leva aquele choque, oh, meu Deus, agora meu filho é autista, e agora? Você trava ali, né? O que eu vou fazer agora? Então, muitas vezes a gente começa a ficar estafada, não consegue raciocinar, sem foco. Eu mesma comecei a esquecer das coisas, né? Eu tinha que ter lido isso aqui primeiro, mas foi aqui. Então, o óleo de hortelã-pimenta, por exemplo, pode ajudar a tirar o cansaço. A alecrim também pode aumentar a clareza mental e melhorar o foco, né? O seu, para você permanecer ali. Às vezes está muito cansada, pode unir os dois. Gosto de aplicar eles dois nos rins para poder estar me ajudando ali no final do dia quando eu estou muito cansada. A melhora do sono, né? Então, as mães que cuidam das crianças autistas, elas podem ter dificuldade de dormir devido ao estresse, o excesso de estresse, o excesso de pensamentos. Então, a qualidade de sono, né? Então, inalando os óleos essenciais, relaxantes como a lavanda, a laranja, pode estar ajudando você. A frankincense também, eu gosto de usar muito frankincense com lemon. Então vamos começar, né, Eveline? Não sei quem convidou aqui, se fui eu. Depois a gente conversa. Se foi alguém que te convidou, depois você pode conversar com a pessoa. O alívio da dor, tá? Então, o diagnóstico da dor. Né? Então, muito bem, Lara. Então, muita gente aqui, ó, veio porque não sabe. Depois eu vou falar para vocês como que vocês podem adquirir os óleos essenciais, tá bom? Então, o diagnóstico do autismo, né, ele vai ter um impacto, assim, no emocional muito incrível, assim,
impactante mesmo. E os óleos essenciais podem estar ajudando, né? Com a questão do... Eu coloquei aqui, acho que... Deixa eu ver, coloquei certo. Coloquei o errado, mas coloquei os outros óleos. Mas, por exemplo, com a dor do ali da emocional, né? Então, o Deep Blue é um óleo muito bom. O grapefruit, o lemon, a laranja, mas também óleos como o Forgive, da linha emocional, muito bom, Balance. E ajudar você no processamento. Até o Zen Gest pode ajudar você a engolir aquilo tudo que está acontecendo, a digerir tudo aquilo que está sendo mandado para você. Tipo, o médico falando um monte de coisa que você tem que fazer, e você, meu Deus, e agora? Né? E aí os óleos essenciais, alguns deles podem ajudar você a digerir e processar essas emoções que você está sentindo. Geral, né, Vanessa? Tem que tudo. Eu uso para tudo também, cabelo, tudo. E lembrando também, né, gente, porque como no autismo a gente tem as questões da sobrecarga de toxinas, né, que é difícil para as crianças eliminar do organismo. Então, quanto mais toxina a gente coloca, pior na nossa casa, né? Então, tudo que envolve a criança, o ambiente, precisa ser olhado, tá? Não é só, o cabelo, só colocar difusor, não. A forma que você lava a roupa, tudo. Depois eu vou dar mais algumas outras classes mais aprofundadas a respeito desse tema, tá? Mas hoje é só uma lapidada aqui para ajudar vocês mais no contexto geral. A melhora do humor, né? Então, o diagnóstico do autismo, ele vai impactar o humor. A gente fica irritada. Quem não ficou irritada? Brigando com todo mundo. Aí o ambiente fica caótico, né? E você não sabe como resolver isso. Então, óleos essenciais podem ajudar. Então, a tangerina é um óleo maravilhoso, porque a tangerina é um óleo que ele traz leveza no processo, faz você se sentir alegre. Eu não consigo ficar com raiva depois de inalar um bergamota, gente. Meu filho, Preston, quando chega da escola irritado, cansado, chorão, eu dou o bergamota para ele inalar, é incrível. A criança fica assim, alegre em um segundo. Ele sempre fala, adoro esse óleo. O mandarim verde também, né? Ele traz essa sensação de bem-estar, de... Espera só um pouquinho aí, gente. A Maia, ela vem me parar aqui para me dar doce para ela, meu Deus do céu. Tem que fazer a desparasitação nela. Só quer comer doce. Então, esses óleos podem estar ajudando, tá? São muitos óleos essenciais. Eu estou falando só de alguns aqui que pode estar ajudando, tá bom? Mas quando você decide adquirir os óleos essenciais, aí a gente faz um. Eu vejo qual é a necessidade da criança em específico, e aí a gente define juntos quais seriam os melhores para você, tá bom? E como que eu uso os óleos essenciais, né? Então, você pode estar usando da forma aromática, que é no difusor, ou colocar uma gota na palma da sua mão, por exemplo, assim. E aí a gente dá uma esfregadinha e inala. A gente pode também usar ele tópico, que é através a gente dilui o óleo essencial, que você também vai aprender como fazer. E aí você aplica em certas áreas atrás da orelha, por exemplo, nos pulsos. Estou usando jasmine aqui, poderosa. Sentindo a Cleópatra. Na massagem, nos banhos, né? Nos calda-pés, no cabelo, na pele, né? Você pode usar de diversas maneiras. E o uso interno, né? O uso interno aí com acompanhamento. O óleo essencial é excelente também. A gente usa eu gosto de colocar ele sublingual e depois beber minha água para não desperdiçar óleo. E também a gente faz também alguns protocolos na cápsula, tá? Então, aí no caso, eu ensino depois, eu escrevo todo o protocolo para as minhas interagentes, né? E aí, para a mãe e para a criança. Eu coloquei alguns óleos essenciais aqui, que eu vou falar brevemente, tá? Que já está acabando aqui o horário. E depois eu vou liberar um material para vocês, tá bom? Do grupo. Então não saiam do grupo. Os meus preferidos, tá? Nessa jornada. Eu não coloquei o balance, tá? Porque eu coloquei só óleos, não coloquei blends. São tantos, né? É a lavanda, porque ela
primeiro, né? Quando eu tô assim, muito acelerada, eu coloco ele sublingual e é o meu sossega-leão. Então ajuda muito com a ansiedade, tá? E a melhora do sono. Claro que tem crianças que não se dão muito bem com a lavanda, tá? Mas as mamães geralmente gostam muito. Mas, claro, a gente precisa observar qual óleo que vai ser melhor para a criança, dependendo da necessidade, né? Mas é um ótimo óleo para usar na hora de dormir. É um óleo para ajudar com os arranhões, com os hematomas, né? É um óleo para você colocar na sua pele, para você usar quando você estiver irritada, sabe? Para você não engolir os sapos, começar a falar, né? Quando você usa lavanda, ela faz você falar, né? Esse é o povo que sai de perto de você porque ela faz você falar mesmo. A camomila romana, tá? A camomila romana, ela também é um óleo excelente. E ajuda com esse cansaço extremo que você fica, né? Talvez não dormiu bem, no dia seguinte, ele ajuda você a estar mais disposta. Também vai ajudar com a ansiedade, com o estresse, né? E vai ajudar também as crianças, né? Então, em todo o contexto aqui, esses óleos ajudam tanto a mãe quanto o filho. O vetiver, que é para trazer presença. Talvez você tenha dificuldade de dormir, o vetiver é um óleo que você pode inalar, aplica na planta dos pés e ele me desliga, ele desliga a minha mente. E ele também trabalha o foco, também ajuda a reduzir a hiperatividade, a impulsividade, né? Que acontece muito no autismo. E é um óleo maravilhoso também que você pode usar para manchas, que você pode usar para diversas questões, né? O frankincense é o óleo mais falado no mundo do autismo, né? Mas é porque é um óleo que ele serve para todo mundo, tá? Então é um óleo que ele vai ter essas propriedades aí calmantes, anti-inflamatórias, ela também ajuda com foco, com estresse, com ansiedade, e até mesmo com a oxigenação mesmo, questões respiratórias, digestivas, né? Então, é um óleo maravilhoso. A maioria das mães eu indico ter ele. A bergamota, eu falo para vocês, cara, bergamota e o laranja são os óleos que eu mais uso na minha casa. Tangerina também, mas a bergamota eu uso muito com as crianças e comigo, tá? Para trazer autoconfiança, aceitação no processo da sua jornada. Também pode reduzir a ansiedade, o estresse, né? Problemas digestivos também é muito bom. E a tangerina, inclusive a tangerina junto com o spearmint, a gente usa muito para o estímulo da fala, tá? E é um óleo que ele traz muita leveza, né? Ele tem uma personalidade, vamos dizer, adolescente. Então, quando você usa a tangerina, você quer viver. Você quer viver, sabe? Então, às vezes, você perdeu o prazer da vida. Talvez a vida não está tão boa como antes. Mas a tangerina ela pode trazer essa sensação de bem-estar, de você estar alegre, mesmo vivendo a vida que você está no momento. Né? Você pode encontrar alívio, trazer esse estímulo, né, essa felicidade dentro de você. E é um óleo que vai relaxar, que vai acalmar, também é muito bom para tirar a irritação, ajuda muito com as crianças também, tá? E fora tantas outras propriedades que ele tem. Então, cada óleo desse não faz só uma coisa, né? Eles ajudam com diversas outras coisas também. Então, é tipo um multiuso. Você usa para as emoções, você usa para o cabelo, para a pele, você usa para dor, você usa para limpar a casa, você usa para tudo, realmente. Os óleos essenciais, na minha rotina, eles fazem parte de tudo. Então, hoje, para você continuar recebendo esse suporte, você tem duas opções, né? Aliás, três. Você pode fazer parte da minha comunidade, você ainda não é cliente do Terra, se você não tem uma conta, não está conversando com nenhum consultor, tá? Você pode adquirir os óleos essenciais através de mim, com meu suporte e outros benefícios que você vai ter. Você vai receber um planejamento de bem-estar para você e para a criança, vai ter um grupo de suporte, vai ter atendimento direto comigo, tá? Você não vou cadastrar você e simplesmente, tchau, te vejo depois. Não, funciona assim. Eu também ofereço os cursos e materiais que você tem acesso e o suporte contínuo na sua jornada, claro. Eu também ofereço para vocês que já são da Duterra, que já têm um cadastro na Duterra, eu ofereço atendimentos personalizados que você pode adquirir através de um planejamento de bem-estar, um atendimento terapêutico, ou eu também tenho o curso de autismo, tá? Então, qual for a melhor opção para você? Eu estou aqui, eu vou. Meu contato está lá no grupo. Eu vou abrir depois um grupo de suporte para quem não é ainda cadastrado e gostaria de começar essa jornada junto comigo. Se você tiver interesse de contratar algum dos meus serviços, fiquem à vontade. É,
e esteja pronta, né, aberta para receber suporte. E se você veio aqui com uma das minhas líderes, que foi a Vanessa e a Lani, que foi convidada para, se você ainda não é cadastrada, se vocês vieram através dela, converse com elas. Se você vai através do meu Instagram, é só conversar comigo, que eu vou ter o prazer de te ajudar, tá? Agora, eu vou entrar no meu celular, gente, porque eu tenho que buscar meu filho. Passamos um pouquinho do horário, né? Eu falei pra caramba. Mas eu quero abrir a oportunidade para vocês conversar comigo. Se vocês têm perguntas, eu gostaria de saber se você tem pergunta. Upsi. Upsi. Podem perguntar. Ui. Tá dando eco. Ai, ai, ai. Espera aí, deixa eu... Ok.